Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com História, administrando a colônia. Vocês podem me acompanhar aí da página 287 até a página 294. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de colonização, como é que ele aconteceu, e vamos começar com as capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias, nesse processo de colonização, ela teve uma importância muito grande, porque ela teve o seu início, o seu povoamento, e desenvolvimento de atividades produtivas no território. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa ela dividiu o território em 15 estados, tá? Conforme vocês estão vendo aí na imagem da página 287. E esses lotes eles foram concedidos às pessoas, tá? Chamadas de donatários, tá? O que seriam os donatários? Eles eram fidalgos leais ao rei e que recebiam extensos lotes de terra. Então, eles eram quem tinha esse comando aí nas mãos para poder administrar essas capitanias. Por que elas eram hereditárias? É porque elas eram passadas de quê? De pai para filho, tá? Então, esses comerciantes aí, em sua maioria mais ricos, eram os nobres portugueses, tá? E uma das principais atividades econômicas era a produção de açúcar, tá? Por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Então vocês estão vendo aí esse mapa que representa a divisão, do território brasileiro em capitanias, e estão todas as capitanias aqui. A seguir, vocês vão ver aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o governo geral. O que foi o governo geral? Em 1549, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, que teve o nome de governo geral. O que estava acontecendo? Muitos problemas foram acontecendo com as capitanias que prejudicaram o sucesso aí da colonização. Então, alguns donatários eles não faziam os investimentos necessários e assim várias capitanias não foram ocupadas. Então, algumas capitanias prosperaram e assim, a grande maioria não conseguiu prosperar, por causa dessa distribuição de renda que não foi feita de forma adequada. Então, a sede desse governo geral, ela foi instalada em Salvador, foi fundada em 29 de março de 1549, na capitania da Bahia. Tá? E o Tomé de Souza foi o primeiro governador geral encarregado de organizar a construção da cidade. Então vocês vão observar e vocês vão ver quais capitanias conseguiram continuar e quais capitanias não conseguiram, tá bom? Com a leitura do texto, vocês vão responder para mim as questões da página 289 e dando continuidade a gente vai falar um pouquinho da escravização dos indígenas. Eles usavam os indígenas para poder ajudar, tá? Nesses serviços que eles faziam. Então os indígenas eles eram aprisionados e eram levados para as fazendas e vendidos aos donos de engenhos de açúcar no Nordeste para trabalhar nas condições de escravizados, tá bom? Então os indígenas eles eram capturados e a função deles era essa. Eles trabalhavam como escravizados nos engenhos de açúcar. Tem aqui também explicando para vocês um pouquinho sobre as bandeiras de preação. O que eram as bandeiras de preação? Qual que era o objetivo delas, tá? No final do século XVI, os habitantes da vila organizavam expedições. E essas expedições recebiam o nome de bandeiras de preação. Tá? Então elas tinham o objetivo de quê? De entrar nos sertões da colônia e capturar os indígenas para trabalharem para eles, tá? Então os membros dessas expedições eram chamados de bandeirantes. Vocês vão ver aqui na imagem da página 291 um pouquinho disso que eu acabei de falar para vocês,
Isso é uma litografia que representa o aprisionamento dos indígenas por bandeirantes, tá, paulistas, nessa época, tá bom? Os bandeirantes, eles invadiam então as aldeias e aprisionavam os milhares de nativos que lá viviam, tá? Os povos indígenas lutavam? Sim, lutavam e muito, mas eles acabavam que não conseguiam, né, resistir à violência e acabavam que eles eram aprisionados, tá? Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir. Então, alguns conseguiam escapar, mas a sua grande maioria não. Vocês vão ver nas páginas seguintes também um pouquinho sobre as missões jesuíticas, tá? Que os colonizadores europeus também enviaram à colônia alguns jesuítas com o objetivo de converter os indígenas à religião católica. Então, eles criaram as missões jesuíticas, onde os indígenas pudessem ser instruídos, tá, sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu. Então, sendo obrigados a deixar as suas crenças e os seus costumes. Então, eles aprendiam essa nova maneira de vida e eles eram obrigados a esquecer tudo aquilo que eles conheciam, todas as suas crenças, os seus costumes, e eles tinham que viver como os europeus queriam. Com o tempo, a mão de obra indígena foi ficando insuficiente, então eles foram buscar a mão de obra africana, tá? Por quê? A produção de açúcar no Brasil foi crescendo a tal ponto que eles precisavam de mais mão de obra para ajudar nesse processo. Então eles buscavam, tá? Eles iam para a África e buscavam os trabalhadores lá para poder trabalhar escravizados, tá bom? Nesses engenhos aí de cana-de-açúcar. Então a escravidão, ela foi uma prática adotada assim ao longo de vários anos da nossa história. Eles eram trazidos em pequenos navios, com espaços bem apertados, sem mínimas condições de higiene e de alimentação, e a maioria deles não sobreviviam às condições e acabavam morrendo. Então, quando chegavam aqui no Brasil, os africanos muitas vezes eram separados de seus familiares e eram vendidos nos mercados de escravizados. Então, essa também foi uma luta que eles travaram, mas infelizmente eles não conseguiram. Então, durante muitos anos, cerca de 2.500 anos atrás, tá? Por exemplo, vocês podem ver também que os gregos também mantinham escravizados, né? E realizavam a maior parte dos trabalhos, tanto no campo como nas cidades, tá bom? Então, vocês vão fazer essa leitura com bastante atenção e depois vocês vão responder para mim as questões da página 294. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o engenho de açúcar, mas se vocês já quiserem fazer uma pequena leitura, isso já vai facilitar para o entendimento de vocês, tá bom? Até a próxima! Hoje nosso resumo é de História do Brasil e vamos falar sobre capitanias hereditárias. Em 1534, o Brasil foi dividido pelo rei português Dom João III em capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes extensões de terras doadas a portugueses, chamados então de capitães donatários, que eram passadas a seus descendentes de forma hereditária. A terra situada ao leste do Tratado de Tordesilhas foi dividida em 15 capitanias. Mas por que dividir em capitanias hereditárias? A primeira causa era a grande extensão territorial do Brasil, o que dificultava sua administração. Soma-se a isso os limitados recursos de Portugal, que encontrava dificuldades financeiras no comércio de especiarias. O sistema já havia sido utilizado pela coroa com sucesso em ilhas do Atlântico, como a ilha de Açores. Haviam dois documentos que regulavam o sistema. A Carta de Doação, que regulava a doação de terras aos capitães donatários, enquanto a Carta Foral fixava seus direitos e seus deveres. Mas e quais eram esses direitos e esses deveres? Os direitos dos capitães
eram o de cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para trabalhar nas lavouras, doar terras, chamadas sesmarias, além de explorar os recursos naturais da terra. Em contrapartida, os donatários tinham o dever de pagar impostos à coroa, defender e colonizar as terras e desenvolver as capitanias com recursos próprios. Mas por que as capitanias não deram certo? Você sabe o motivo? As principais causas do insucesso do sistema foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente de franceses, e a falta de recursos dos donatários face às grandes porções de terra. As capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal, mas não se esqueça, as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Por hoje é só, pessoal! Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo!